Muito boa noite, estamos começando mais um programa, hoje ao vivo, Direção Espiritual, podendo entrar na sua casa, no seu coração, estabelecer este vínculo, este momento que para mim é tão importante, tão especial, a oportunidade de partilhar quem somos, o que sonhamos e quem gostaríamos de ser, não é assim? A nossa vida é sempre essa equação daquilo que a gente é com aquilo que a gente gostaria de ser. Também um pouquinho do que a gente já foi. Não é possível a gente conjugar o momento presente sem a junção de tudo isso. E a conjugação do futuro, esse tempo que a gente nem sabe se vai ter, depende da articulação sábia do passado que nós tivemos com o presente que hoje a gente tem. É essa articulação que faz com que a gente tenha condições de dar passos, de caminhar, acreditando sempre que a mão de Deus nos sustenta, mas acreditando do jeito certo. Sempre que eu penso a providência de Deus, eu penso como um favor que nunca deixa de estar presente na minha vida, mas que ao mesmo tempo nunca retira a minha possibilidade de fazer a minha parte. Porque humanamente, minha gente, nós já aprendemos, até a psicologia e a pedagogia nos ensinam, que o bom educador nunca dá ao seu discípulo a lição pronta. Seria um crime contra o discípulo oferecer a ele a lição pronta. O mestre dá a certeza de sua presença, para retirar alguma dúvida, para poder ajudar a dissolver aquilo que está atrapalhando e prejudicando o aprendizado, mas em alguns momentos o discípulo terá de conviver com a sua solidão. O mestre se cala e se recusa a dar a resposta que nós tanto buscamos. Não é assim na vida? Há respostas que Deus só pode nos responder através do silêncio dele. Isso é mão de Deus também nos sustentando. Que às vezes a gente tem a ilusão, e isso é fruto de uma visão ingênua. Infelizmente, o discurso religioso ao longo da nossa vida pode nos colocar visões ingênuas de que Deus vai fazer tudo por nós, de que Deus faz isso, que Deus faz aquilo. Tá certo? Nós temos o direito de acreditar na proteção divina. Mas nós não estamos desobrigados de fazer a nossa parte. Porque é uma questão de sabedoria, de maturidade. O pai faz isso com o filho, a mãe faz isso com o filho. O amor não pode nos fazer pensar, o amor que a gente sabe que Deus tem por nós, não pode nos fazer pensar de que Ele fará tudo. Gosto muito dessa expressão. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois que a gente fez tudo o que nos foi possível. Então Deus nos protege? Sim. Mas Ele também pede que eu faça a minha parte nessa proteção. Eu rezo a Deus pela minha vida, peço para que Ele me dê saúde, mas preciso fazer a minha parte para que essa saúde seja uma realidade na minha vida, não é? O cuidado que eu tenho comigo é uma expressão dessa minha parte, do milagre que eu preciso realizar diariamente. Então, às vezes eu identifico a mão de Deus estando presente na minha história, mas não me segurando como eu acho que segura. Sim, alguns desamparos são importantes demais no nosso processo humano. Seria muito interessante se a gente aprendesse isso desde o berço, mas infelizmente não. Então nunca é tarde para a gente aprender. A desproteção que às vezes nós sentimos na vida também é a mão de Deus, porque aquele que ama desprotege. Para que você fique exposto àquilo que você precisa viver e experimentar, sozinho. A presença dele sempre nos olhando, sempre nos orientando. Porque isso é muito interessante. Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente amadurece na nossa experiência com Deus, maior é a capacidade que a gente tem de ouvir e compreender a voz dele na nossa história. Então, Deus me protege assim, mesmo quando ele está distante. Sabe? Não é que ele fica distante, é que nós nos sentimos por causa das situações da vida. O contexto desfavorece perceber essa presença intensa na nossa vida. Então, aquele momento de desconsolo, ah, meu Deus, parece que eu estou abandonado pelo Senhor. Não é não.
esse desconsolo faz parte dessa proteção dele na nossa vida. Porque quem ama sabe muito bem que o amor também precisa passar pela dura experiência da desproteção. Porque excesso de amor desprotege. Não é assim que funciona? Quando uma pessoa é excessivamente protegida, no fundo, no contrário de tudo isso, existe uma desproteção, porque aquela pessoa não consegue amadurecer. Então ela vai ser eternamente ingênua, vai ficar eternamente acreditando que ela está dentro de um conto de fadas, e a vida não é um conto de fadas. Então acreditar na proteção de Deus não nos dá o direito de pensar que Deus fará tudo por nós, que caminhará por nós. Não. Ele vai estar sempre nos fortalecendo à frente dessas batalhas que nós precisamos enfrentar, mas nós estaremos na responsabilidade de realizar a parte que nos cabe. Foi assim com Moisés. Essa música cita Moisés, né? Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. Há nessa passagem uma riqueza muito grande que está em Êxodo. Quando Moisés está apavorado, porque ele retirou o povo do Egito e saiu na direção dessa terra protegida. Protegida não, prometida. Está vendo? Que também é um pouco protegida, né? A terra prometida seria alcançada, uma promessa que Deus fez a Moisés, desde que ele se encorajasse a retirar aquele povo da escravidão e atravessasse as dificuldades do deserto. Veja que quem já teve a oportunidade de ir a Israel sabe muito bem o que é o deserto. Você entrar naquele deserto para chegar a um lugar que não sabemos onde é, que só está no coração de um homem, como promessa, é uma dificuldade muito grande. E o povo acreditou, foi atrás de Moisés, começou a viver as restrições do deserto, a fome, começou a sentir saudade das cebolas, né? Porque no Egito eles comiam cebola, no tempo da escravidão a cebola era o principal alimento, por isso que às vezes a gente usa a expressão, não fique chorando as cebolas do Egito, não é assim? Você já deve ter escutado essa expressão, quando alguém lhe aconselha, para de lamentar o passado. O que é lamentar as cebolas do Egito? É dizer, eu era escravo, mas tinha esse alimento, eu tinha cebola para me alimentar, e agora eu estou livre, mas não tenho nada. Calma, dê tempo ao deserto, permita que o deserto lhe diga o que ele precisa dizer, até a fome. A restrição, ela é importantíssima no processo humano. A gente identifica o tempo todo que pessoas são estragadas porque não lhes faltou nada. É terrível quando você tem um filho que foi paparicado desde criança, não lhe faltou absolutamente nada, e de repente, no descampado da vida, de repente aquela pessoa precisa enfrentar o deserto da vida e ela não tem munição o suficiente para dar conta. Aí fazer o quê? Como é que nós enfrentamos o deserto? Ali naquele momento, quando Moisés retira o povo da escravidão e se encoraja a levar este povo pelo deserto a caminho da terra prometida, ele também sente medo, ele também não sabe o que vai ser. Por isso ele o tempo todo, através das manifestações de Deus naquele momento da vida de Moisés, ele se comunica com Deus. São as epifanias, né? Que são essas manifestações gloriosas de Deus ali, através da realidade simples. É a sarça que arde, é a pedra que jorra água, enfim. Deus vai conversando com Moisés, vai dando a ele sinais de que ele está no caminho certo, mas não o priva da desproteção que o deserto lhe causa. Então, desprotegido naquele deserto, materialmente falando, ele pode firmar uma confiança em Deus que nenhum outro conforto havia dado. Está vendo como é interessante? Como a desproteção, a aparente desproteção, ela tem todo um cuidado reservado e de bastidores ali. Da mesma maneira como você que é pai, é mãe, e você cria uma restrição ao seu filho para que ele possa amadurecer, não é assim? Às vezes você retira alguma coisa do seu filho para que ele sinta realmente a falta, para que depois ele tenha condições de valorizar depois. Volto a dizer, muitas pessoas dão errado na vida é porque não lhes faltou nada. Aí você observa
que quando falta demais também pode causar um desequilíbrio, uma falta de confiança na vida, nas pessoas. Enfim, é o equilíbrio que dá certo. Quando você começa a educar, colocando proteção e aparentes desproteções, onde aquela pessoa terá de enfrentar a situação sozinha, ainda que você esteja vendo de longe. Eu enfrentei situações na minha vida extremamente difíceis, que não bastava o outro dizer, eu estou aqui. Por quê? Porque elas eram minhas. Até ajuda. Você olhar para o lado, saber que tem um amigo com você, que existe uma mãe, que existe um pai, um irmão. Mas em muitos momentos da nossa vida, este calvário é para ser vivido na solidão. É quando eu preciso viver essa sensação de estar desprotegido, da mesma maneira como Moisés viveu, ao pisar os desconfortos do deserto, ao enfrentar aqueles desconfortos, ele compreendeu o que é a condição humana. Então eu também faço essa experiência. Você faz. Eu não quero passar a vida em brancas nuvens, não quero mesmo. E é por isso que desde muito menino, quando a vida me era difícil, eu encontrava alguma coisa naquele desconforto que me fazia pensar mais alto, que me fazia pensar além. Moisés, vivendo o desconforto do deserto, precisava convencer os que estavam ao lado dele de que aquele desconforto valeria a pena. Ah, mas alguns queriam voltar para a escravidão. Olha como a fraqueza humana está muito presente na nossa vida no momento do desconforto. Quanta gente, vou dar um exemplo simples para você entender. Existem pessoas que precisam romper com namoros que são terríveis, desastrosos. Aquela pessoa só faz mal a você, você sabe disso, mas você tem um vínculo com ela, você tem necessidade afetiva, você não consegue romper aquele namoro. Então, de repente, você se encoraja, você fica com tudo claro diante de você, essa pessoa não me faz bem, eu não posso me casar com essa pessoa, porque se no tempo do namoro já está assim, imagina na época do meu casamento, depois no meu tempo de casado, vai virar um inferno pior ainda do que já é. Aí você se encoraja, motivado por pessoas que estão ao seu lado, a romper. Aí é terrível no dia que você rompe. O sofrimento é cruel dentro de você. Parece que você nunca mais vai se recuperar, que você só pensa naquela pessoa. Por quê? Porque apesar dela te fazer tão mal, você tem um vínculo doentio com ela, de dependência afetiva. Você sabe que ela te faz mal, mas você não sabe viver sem ela. Aí você começa a dar passos. A primeira semana é horrível. Você sofre, você chora, você não pode ouvir a música, você não pode sentir o cheiro, você não pode ver aquele pedacinho de não sei o que ele esqueceu lá na sua casa, que tudo aquilo é terrível. Mas de repente você começa a dar passos de libertação. É como se você estivesse andando na direção de uma terra que só vai te fazer bem. E um mês depois aquele sofrimento ficou melhor, 2 meses depois aquele sofrimento melhor, e de repente você não está nem mais lembrando. Claro que ainda existe ali um vínculo silencioso sendo desarmado, porque a dependência afetiva, ela não morre da noite para o dia. A gente precisa, é como se você fosse sufocando uma célula cancerosa com o processo da quimioterapia, sabe? Que você vai retirando a vida da célula cancerosa, que é a célula que nos mata. Aí digamos que 3 meses depois, você encontra de novo com aquela pessoa e você tem aquela famosa recaída. Aí pronto. O castelo que você estava construindo, o chão que você tinha andado, que tinha sido tão difícil, você joga fora e você volta para o Egito, você volta para a escravidão. Você faz o mesmo que os companheiros de Moisés queriam fazer, voltar a comer a cebola, voltar a comer o alimento podre, estragado. Aí você reata aquele relacionamento, porque ele é doentio e você não cuidou da devida distância que você deveria manter. Porque quando você tem essa dependência afetiva, você tem que estabelecer a distância, porque senão você não se cura. Você tem que parar de querer saber da vida daquela pessoa, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar fuçando o Facebook dela, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar investigando a vida. Onde que ela foi? O que ela está? Você tem que cessar todos os pontos que podem lhe fazer querer voltar para o Egito.
porque senão você nunca vai se libertar. Aí 3 meses depois você está bela e formosa já, matando a célula cancerígena, você vai, dá mais uns beijos na boca, volta àquela dependência horrorosa e o inferno retorna na sua vida. Na sua primeira semana é até bom que está tudo voltando. Daqui a pouco, minha filha, você está num inferno pior do que você estava 3 meses atrás. É assim. Quando a gente não sabe viver o desconforto que nos edifica, a gente se boicota o tempo todo. É como parar de beber, é como parar de fumar. Você fica sem fumar 1 ano e você comemora porque você parou de jogar aquela toxina cancerígena no seu organismo e de repente você vai lá e acende um cigarro de bobeira e aquele vício volta como se fosse um monstro capaz de te comer inteiro. Pronto. Todo aquele sacrifício que você fez dos primeiros dias sem fumar vão para o saco. Por quê? Todo aquele sacrifício vai para o saco. Por quê? Porque você não foi capaz de viver o desconforto de renunciar. Minha gente, é impressionante como essa mão de Deus nos auxilia assim, nos fazendo conscientes do que nós precisamos romper na nossa vida. São situações que a gente precisa estabelecer limites para elas, porque senão a gente não vai ser curado nunca. A gente vai ficar eternamente doente na fila dos necessitados, chorando e mendigando um pãozinho de bondade do outro, um pãozinho de afeto do outro. Pelo amor de Deus, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para ficar arrastando dependentes afetivamente dos outros. A gente foi feito para amar. E o amor só tem sentido na nossa vida se for para nos edificar, se for para nos ajudar a atravessar o desconforto do deserto. Caso contrário, ele não faz sentido. Esse pseudo-amor, esse falso amor que às vezes a gente diz sentir um pelo outro, que não nos ajuda nos desconfortos do deserto. Eu preciso viver os meus desertos, você precisa viver os seus. E os verdadeiros amigos são aqueles que reconhecem os desertos que o outro precisa passar e fala: isso mesmo. Vamos passar por esse deserto porque você precisa dele. Agora, a Poliana, ela quer aquela vida feliz, ordenada. Lembra daquela personagem? A Poliana, onde tudo era o jogo do contente, né? Para com isso. Assassine esse instinto infantil que existe dentro de você, que lhe faz ter medo dos desconfortos da vida. O desconforto da vida, quando bem vivido, ele só nos torna melhores. Tira essa máscara de coitadinha que você gruda na sua cara para os outros terem eternamente pena de você. Você só perde tempo na vida assim. Que bobagem. Deus nos segura na nossa mão é para a gente ter condições de atravessar esse deserto. Não é para ficar recaindo eternamente e voltar a comer as cebolas do Egito, porque a gente teve dó de nós, porque a gente teve dó do outro, não. A caminhada é para frente que se vai. E chega um momento, quando Moisés chega diante de Deus e fala: agora você resolve essa situação, porque eu não sei mais o que fazer. Já construíram um bezerro de ouro no meio do caminho, já arrumaram confusão, já estão adorando até outras situações, então nem lembrando que o Senhor existe. Eles só não voltam porque está longe demais. Mas retornam de outra maneira, não retornam na geografia. Sabe? Eles não voltam geograficamente porque estava longe já do Egito. Eles morreriam no meio do caminho. Mas não voltavam geograficamente, mas voltavam afetivamente. Porque às vezes a gente já ultrapassou o território da nossa escravidão físico. Eu já saí da cadeia, mas a cadeia não saiu de mim. É assim que funciona. Eu já dei os passos na direção da minha liberdade, mas eu não fiz a conquista da minha liberdade. Eu não decretei a conquista da minha liberdade. Então eu fico afetivamente preso ao meu passado, lamentando as cebolas do Egito, lamentando o namoro que terminou, a situação que foi terminada, a amizade que foi traída. Então, quando Moisés está diante do Mar Vermelho, e ele fica apavorado, porque agora eles não tinham mais para onde ir, ou atravessavam o mar, ou voltavam para o Egito, e o exército do faraó já estava chegando para capturá-los. O que ele faz? Ele tem uma reunião particular com o Senhor, né? Uma audiência particular de urgência.
liga lá para o secretário de Deus e fala: pelo amor de Deus, você pede para ele me atender hoje, que eu não posso mais ficar sem essa resposta. O exército do faraó está chegando. E aí ele acha que Deus iria dar uma resposta fácil para ele, né? Ia dar uma solução rápida. Não. O que Deus fala? Lembra, Gino? Lembra? Corre, né? Entra nessa água. Olha que frase forte. Diga ao povo que caminhe. Eu não vou fazer por vocês o que só vocês podem fazer. Eu vou dar todas as graças para que o milagre aconteça. Eu vou fortalecer a coragem de vocês. Mas se não colocar o pé na água, se não desafiar este mar, ele não se abre. E foi o que o povo fez. Moisés à frente, certamente, cheio de medo também, né? Ai, meu Pai de misericórdia, o que vai acontecer agora? Quando ele começou a entrar, a colocar os pés na água, Deus faz a sua parte. Minha gente, a nós nem importa se isso aconteceu dessa maneira mesmo. A nós interessa é o fato de que Deus faz diariamente isso na nossa vida. Sempre que eu me encorajo a vencer os mares que me desafiam, eu estou exercendo o cuidado de Deus na minha vida. Sempre que eu me encorajo a colocar o pé no mar que me ameaça, eu estou cumprindo a parte da promessa de que Ele estará sempre ao meu lado. Você faz a mesma coisa. Sempre que você desafia os seus mares, sempre que você enfrenta os seus desconfortos, quando você não tem medo do desconforto que lhe chega, quando você olha para ele de frente, você fala: e agora? O que é que nós vamos fazer a partir desse momento? O que você me traz de bom? O que você está me desafiando? Eu vou aqui recrutar as minhas melhores partes, porque só isso me interessa. Se o desconforto me chega, eu preciso atravessar esse deserto para poder alcançar essa parte da terra prometida que me espera. É assim que funciona. Não há uma fórmula mágica para a vida. Ainda que a gente não acreditasse em Deus, nós teríamos de viver os desconfortos que nos fazem crescer. Ainda quem não crê em Deus precisa enfrentar os desconfortos de sua história, de sua existência. Agora é claro que quando a gente acredita em Deus, quando nós acreditamos de que existe alguém superior a nós, nos capacitando para a gente fazer a travessia, um conforto a mais nos é oferecido. Por isso, baseados na experiência deste conforto que eu já fiz, que você já fez, em muitos momentos, quando essa mão de Deus cuidou de nós, e que a gente dá continuidade ao processo de caminhada, de enfrentamento. É enfrentamento, a palavra é essa. Se a gente não vive os enfrentamentos diários dos nossos desertos, dos nossos conflitos, dos nossos medos, a gente nunca vai chegar ao conhecimento da terra que Ele nos preparou. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta já já.